E aí, beleza, Manolos e Manolas, mestre dos fatalities na área. Vídeo comentado de hoje é o apocalipse para os colecionadores de games. Sim, amigos, sim. Finalmente está chegando a era que tudo que você tem não será seu, tá? Então vamos lá. A gente teve aí nas últimas semanas o anúncio que provavelmente GTA 6 não sairá em mídia física, tá? Fato que depois a Amazon deixou sair ali um anúnciozinho que provavelmente terá uma mídia física, e eu concordo que com certeza a Rockstar não vai deixar de ganhar dinheiro com as cópias de mídia física de GTA 6, né? Por mais que seja um nicho ali, é um nicho que ainda traz dinheiro, e a gente vai ter muitas coisas aí falando sobre GTA, né? Além de edições de colecionador. Aí a gente, depois disso, teve a notícia que a Sony vai encerrar a produção de mídia física para os consoles, né? Para o console da nova geração, né? O PlayStation 5, né? E PlayStation 4 também. Encerrar a produção de mídia física para esses consoles em janeiro de 2028. Na verdade, a gente não vai ter mídia física aí nem para o futuro PlayStation 6 também. Tá? A gente não pode deixar de abordar alguns pontos referentes a essas notícias. Primeiro, mídia digital é uma coisa muito mais prática, e para nova geração, sejamos sinceros, mídia física é uma coisa que não interessa. Tá? A nova geração só quer saber de usar o produto, né? A gente já tem isso em serviços de streaming, a gente já tem aí Netflix, a gente já tem Amazon também, né? A gente já tem um HBO. Então, a nova geração, ela não se importa com a mídia física, tá? Em sua grande maioria. Para ela, basta simplesmente usufruir do que tem ali, né? Só que o que essa nova geração não percebe é que nada disso é dela, tá? Ela não lê as letras miúdas do contrato lá da Steam, dizendo que a empresa ela pode retirar isso de você. A gente já teve o caso, por exemplo, da Sony também, que ela tirou de seu catálogo vários e vários filmes que as pessoas já tinham comprado online, né? Porque esses filmes ocupam espaço e ela vai lá e tira, e a empresa pode fazer isso realmente, né? Só que é isso que talvez a nova geração não tenha percebido. Eu vejo também, isso de forma geral, tá? A gente vê também que essas pessoas mais novas, elas não querem, por exemplo, adquirir carros, não querem adquirir casas, né? Pergunte para uma pessoa mais nova aí se ela costuma usar muito mais Uber do que ela comprar o próprio carro, né? Por N de fatores que a gente não vai discutir agora, né? Mas torna-se muito mais prático para ela fazer isso. No caso de games, o que me preocupa de tudo isso é porque a gente não tem muita a noção de preservação de games, tá? Isso e esse é um ponto que eu quero destacar no vídeo, é a função primordial nossa como colecionadores. Vai passar a ser cada vez mais, tá? A gente vai ter essa função de guardar isso para uma parte histórica, guardar isso como para preservação. E isso já vem acontecendo, porque muitos jogos, eles, sem a mídia física, eles vão se perder, tá? Porque uma empresa como a Sony, ou por exemplo a Microsoft, ou até a própria Nintendo, tá? Não sejamos hipócritas de dizer que a Nintendo não vai fazer isso uma hora. A Nintendo vai para a mídia digital somente. A gente já tem os Game Key Cards aí, que é só um cardzinho com um código que você não tem mais o jogo ali dentro, mas você só tem um código que você baixa lá no Nintendo Switch 2 e vai jogar. Só que essa parte de preservação, ela fica para os colecionadores, tá? Então eu acho que isso abre um pouco para a comunidade pensar também sobre esse ponto, né? Qual é a nossa função como colecionador? É simplesmente pegar o jogo, pôr ali na prateleira, ficar bonito no fundo do nosso cenário? Não.
é uma coisa muito mais ligada à preservação dos jogos, tá? Para que futuramente as pessoas tenham acesso a isso. A gente tem N casos aí de jogos que eles desapareceram porque para a empresa não era mais interessante manter servidores, não é mais interessante manter o jogo guardado. A gente tem, por exemplo, jogos que saíram aí e que hoje em dia a gente só tem disponível ele físico, por exemplo, um dos casos dos Cavaleiros do Zodíaco lá do PlayStation 4, que foi tirado da PS Store por divergências dos dubladores e tal. Então muito disso a gente acaba perdendo porque essas novas gerações elas não terão acesso a essa mídia física, tá? E outra coisa, mídia física, eu acho que ela une muito mais as pessoas. Por quê? Porque assim, lembra quando você era mais... Quando você era jovem, no caso, né? Tô fazendo esse vídeo para um público aí de 20 anos para cima, né? Ali. Lembra quando você ia comprar um jogo de videogame numa loja, ou por exemplo, você tinha que esperar os seus pais ou seu avô, responsável de forma geral, comprar um jogo para você no Natal ou no aniversário. Você tinha toda aquela experiência de pegar, abrir a caixa, olhar o manual. Às vezes você olhava um jogo na revista e tinha que esperar meses para ter acesso a esse jogo. E quando eu digo a parte de unir mais as pessoas, porque isso tudo gerava experiências, né? Você tinha que ir na loja, conversar com o vendedor, você muitas vezes encontrava lá uma pessoa que gostava de um determinado jogo na loja e conversava com ela, e trocava ideias, surgia uma certa amizade. Até essa parte de troca de jogos, né? A gente tinha, por exemplo, na época de escola, muito essa coisa de você tem tal jogo, eu tenho tal jogo, então vamos trocar, então vamos interagir. Eu vou na sua casa, você vai na minha, e a gente vai ter todo... Não consigo nem contar quantas vezes eu conheci pessoas por trocar jogos, por a pessoa vir jogar na minha casa. E a mídia digital, ela não faz isso, tá? A mídia digital, por mais que a pessoa chegue na sua casa, jogue, eu acho que é uma coisa muito mais assim, né? Uma coisa muito mais fechada, muito mais que não dá acesso a esse tipo de coisa, esse feeling, né, de conhecer uma nova pessoa. Então a gente vai ver também aí que muito disso a gente vai ter uma diminuição também, ao meu ver, de eventos dessa parte de games também. Porque assim, muito do que a gente vê em eventos de videogame hoje, principalmente na parte de retro, né, compra e venda, né? Mas você pode dizer para mim assim, tem pessoas que hoje em dia mesmo assim ainda compram mídia de Super Nintendo e outros videogames mais antigos, você parou de produzir. Mas uma hora vai chegar, cara, que não vai ter mais acesso a nada disso, entendeu? Porque a preservação disso denota um tanto quanto de dinheiro, esforço, e nem... as empresas não estão ligando para isso, tá? E muita gente, assim, também não vai ligar com o tempo, tá? Você pode ligar, eu posso ligar, mas as futuras gerações que a gente tem aí, não sei se ligarão muito para essa preservação, tá? Acho que vão deixar muito de mão, vão largar de mão totalmente. Então é muito sobre isso, tá? É muito sobre essa discussão de que a gente tinha ali que a Sony era um dos expoentes, né? Ela sempre foi um expoente de mídia física, né? Porque ela foi quem introduziu DVD no mercado. Então a gente não esperava que a Sony fizesse isso, né? Mas o futuro, infelizmente, ele acaba chegando, né? A gente também tem essa coisa muito... Pense também nessa parte de IAs, por exemplo, né? Porque muita gente dizia que a parte de produção, por exemplo, de desenhos, né, de artes, não ia desaparecer. Mas hoje em dia muitas pessoas, eu já vejo isso, tem um movimento de fazer thumbnail, né, no YouTube por IA. Então muita parte dessa arte das pessoas que faziam vai desaparecendo também, tá bom? E uma coisa que eu vou falar para finalizar o vídeo é: não se engane, a Nintendo vai fazer isso uma hora, tá?
Muitas pessoas achavam que a Nintendo ia lançar seus jogos no celular. A gente tem a versão de Mario Run, né? Foi lançada para o celular, que não fez tanto sucesso como a Nintendo esperava, por isso que ela não buscou lançar outras franquias, né, mais famosas no celular. Mas isso é tudo questão de dinheiro, tudo questão de dinheiro. Essas empresas, elas não são nossas amigas, tá? Elas não são, não vista a camisa da empresa achando que você, nossa, eu vou defender a Sony, defender a Microsoft, defender a Nintendo. Elas não são nossas amigas. No final, tudo se resume a dinheiro. Se a Nintendo perceber que para ela vai ser uma coisa vantajosa, como ela já está fazendo com games, com os games key cards ali, ela vai fazer esse movimento para ir só para o digital. Ela vai ser a última empresa que vai fazer isso, tá? Por uma questão cultural do Japão, o Japão, ele tem muito essa coisa de você ser dono, né? Ainda tem essa pegada, ainda muito de você ser dono da coisa, propriedade intelectual, tanto que a gente vê a Nintendo assim sendo bem rígida, né, em relação a isso, né? Mas ela vai fazer isso uma hora, tá? E hoje em dia a gente já tem edições de colecionador, por exemplo, que é só o código do jogo, né? Ou tem edições de colecionador que nem vem o jogo, nem vem o código, e todo mundo acaba comprando a edição porque não tem jeito, tá? E só haveria um jeito de parar isso, se todo mundo parasse de jogar videogame, né? E fizesse... eu vi algumas pessoas falando sobre boicotar a Sony, cancelar a assinatura da PSN. Por mais que você, eu e a outra pessoa do lado faça isso, na grande maioria, as pessoas, né, principalmente as pessoas mais jovens, elas não vão fazer isso, tá? E porque é muito vantajoso a mídia digital. Não se engane, beleza? Eu acho que isso é que eu tinha para falar para vocês no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um vídeo mais sucinto possível, mais curto e objetivo sobre esse assunto. Não deixem aí de dar um curtir no canal. Se você é novo aqui, se inscreva, beleza? Falou, até mais e fui!